Arakawa Under the Bridge 15, a 62ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler aí uma HQ por dia e tá comentando. E se você quer acompanhar aí esses vídeos quase diários que eu tô fazendo, comentando as minhas leituras, é só se inscrever no canal que você vai que você tá vendo tudo. Esse aqui é o último volume dessa série, Arakawa Under the Bridge. Eu comecei a ler já tem mais ou menos um mês. E eu não vou falar muito do conteúdo da história do 15º volume. Eu vou falar mais de forma geral, já que para quem acabar lendo aqui e não pegar os maiores spoilers da série. Mas bem, resumindo, essa era Call on the Bridge, uma série de comédia meio surrealista em que o personagem Rick, que inclusive ele é o protagonista, mas é a primeira vez que ele aparece na capa, que sempre tem um personagem, ele acaba acaba se morar embaixo da ponte por causa de um relacionamento que ele acabou tendo com uma garota que afirma ser venusiana. E por causa de toda uma questão familiar bizarra dele não poder ficar em dia com as pessoas, ele acaba sendo namorado dessa garota e vivendo com ela e conhecendo outras personalidades bizarras que moram na ponte sobre o rio Arakawa. E nisso, esse último volume é a culminação de bastante coisa que aconteceu durante a série. E ele, diferente de muitos outros, ele é quase todo voltado para dar esse fechamento à história. É claro que ele é completamente voltado para a comédia, mas todos os capítulos que ele traz aqui, de certa forma, buscam avançar em direção à resolução dessa história. Envolvendo praticamente todos os personagens que aparecem na série, é, alguns mais que outros, mas com algumas ausências notáveis, como foi o caso da Amazônia e os Tengus. E o que eu achei uma pena, porque elas foram personagens que foram introduzidos no meio do mangá e que eu achava bem divertidos. É, Nesse volume, a Ninu tem que lidar com alguns problemas que foram sendo abordados ao longo da série que precisavam ser resolvidos, como a questão dela ser ou não ser de Vênus, sobre a questão dos pais dela que ainda estão vivos e que ocasionalmente mandam mensagens para ela, e também outras questões como o fato do prefeito ele ter uma história pregressa com a Nino e ele já ter revelado que ele ele foi o causador, pelo menos se considera o causador da situação atual dela, e também da backstory dele com o Fuinha, que acaba se revelando irmão dele, e toda a questão que fez com que a Nino chegasse a morar nas margens do rio Arakawa, toda essa questão envolvendo Vênus e venusianos, seja o que eles forem, e também um desfecho para o romance entre a Nino e o Rick, que agora também tem o cunho de prefeito, na verdade, que foi sempre colocado como uma das coisas que precisam vencer algumas barreiras para eles realmente se descobrirem dentro desse namoro meio suposto não, eles têm um namoro, mas é um namoro meio estranho, fora das normas da do que seria um namoro normal, na verdade, né? E bem conformes a essa sociedade da galera do Arakawa Under Bridge, e também fala o que as margens do rio Arakawa, de um jeito que eu realmente não imaginei que iria aparecer. Na verdade, esse mangá, ele meio que, não vou dizer que são reviravoltas, mas ele meio que quebra algumas expectativas em relação ao que o resto da história havia mostrado. E ele traz algumas surpresas, e são surpresas que são meio que introduzidas praticamente agora. Algumas foram pronunciadas, na verdade já haviam sido pronunciadas há algum tempo, mas pela temática do mangá, não é nada do tipo que fica absurdo, porque como é um mangá de uma comédia surrealista, cheio de coisas estranhas acontecendo, quando ele fala algumas verdades dá algumas respostas, eu acho que não todas, mas dá algumas respostas sobre alguns personagens, alguns acontecimentos e alguns mistérios, o leitor aceita o que tá sendo apresentado, e apesar de ser uma mudança em relação a algumas coisas que haviam sido estabelecidas no mangá, mangá não, mas um pouco do estilo um estilo meio cotidiano, surrealista, em que você não sabe se as coisas realmente são ah, sobrenaturais ou é apenas a forma como a história está se mostrando naquele momento e que não precisa dar atenção para aquilo e aquilo não afeta exatamente as regras do mundo que na verdade funcionaria que nem o nosso. Então há uma ligeira quebra nessa questão, na verdade uma grande quebra, conforme tudo vai sendo revelado,
mas a autora consegue fazer tudo isso muito bem e apresentar meio que usar quase todos os personagens nesse final, apresentar um finalzinho para eles e meio que fechar um pouco da história de cada um deles, tirando a história da Amazônia e dos Tengus, que fiquei ainda me perguntando qual era deles. Eles parecem ser contratados do prefeito para lidar com aquilo, mas por que eles se comportavam daquele jeito? O que eles vão fazer no final das contas? Isso não é mostrado. Na verdade, acabo de ver aqui um, uma imagem final da Amazônia que eu não tinha notado, porque ela está bem no cantinho. Esse mangá traz uma ilustração no final, vou mostrar rapidamente, com uma ilustração meio que colorida na capa, também tem dentro, com meio que o que acontece no final com todos os personagens. E é bem rapidinho, e alguns deles só tem esse aqui, mas meio que vai falando, os desejos e aspirações de cada um deles já tinha sido mostrado e é revelado nessa imagem aqui, que tem uma imagem dupla aqui, mostrando rapidamente, para ninguém pegar um spoiler, só para mostrar que há, e que meio que funciona como um epílogo para cada um dos personagens do mangá, e de fato aparecem todos os personagens importantes aqui, na verdade tirando dois, que é o Kameari e um outro personagem com que ele fez um acordo para ir morar nas margens do rio Arakawa e fazer com que a Nino saia das margens, porque é muito importante que ela saísse de lá para algumas coisas acontecerem. E em meio a isso é revelada a importância da ponte daquela ponte do Hirakawa e das margens dela, e de por que a Nino estava lá, e de tudo que estava acontecendo, e também de algumas porque o prefeito estava lá, o porquê daquela simpatia, o porquê da ponte desaparecia para algumas pessoas, e em geral respondendo várias das perguntas. E assim, uma coisa que eu vendo aqui nos comentários que a autora faz, já tinha sido predefinido que seriam 15 volumes, então não foi ela que escolheu que seriam 15 volumes, e eu acho que dentro dessa limitação meio imposta, que pode ser um pouco difícil lidar, já que você começa muitas vezes sem saber como a história vai terminar, coisa que muito mangaka faz, ou melhor, sabendo como vai terminar, mas sem saber exatamente o meio, eu acho que ela conseguiu fazer muito bem esse final, e eu gostei bastante da leitura, e essa foi uma série que, como eu falei em um vídeo, ela não só foi uma série que eu gostei, ela foi uma série que me deixou feliz lendo, realmente feliz, eu me senti feliz nessa série. E eu acho que é uma conquista muito grande para qualquer obra de qualquer tipo de arte conseguir fazer. Mas ela tem uma personalidade e um carisma que mistura com esse surrealismo meio ingênuo dela, porque é uma história ligeiramente ingênua. Ela fala sobre ingenuidade, mas os personagens são ingênuos. E o surrealismo dela funciona nessa base da ingenuidade de aceitar as loucuras e besteiras de vários personagens, como por exemplo o prefeito afirmar que é um capa, mas na verdade ele está vestindo uma fantasia. E é uma série de uma simplicidade tão de certa forma, bonita, que realmente eu acho que é um grande mangá, e eu acho que qualquer pessoa que gosta consegue aturar o humor japonês vai gostar bastante dele. E eu gostaria que pessoas que não gostam de mangá, se conseguirem dar o braço a torcer e pegar o primeiro volume, eu acho que há chances de gostar assim e de conseguir se interessar pela trama e pela forma como a autora tem essa proposta de humor surrealista dela, que apesar de estar bastante pautado na forma como os mangás costumam ser escritos, e como mangás aqui eu não falo Battle Shonen, eu acho que ele não tem um estilo de Battle Shonen, embora ocasionalmente faça piada com os Battle Shonens, eu acho que ela tem um estilo ligeiramente próprio e característico que consegue ser um diferencial. E é isso que eu vou me despedindo de vocês e dessa série que eu achei fantástica. E o próximo vídeo vai ser sobre Mulher Maravilha. ah, eu esqueci qual vai ser, mas é o terceiro encadernado da fase dos 952, que eu esqueci o nome, e que eu vou estar trazendo provavelmente amanhã, agora que eu estou conseguindo me acertar nessa coisa de lançar vídeo. E vou estar dando continuidade a esse meu projeto, e vou ficando por aqui. E agradeço a quem chegou até essa parte do vídeo e quem conseguiu ouvir todos os vídeos aí
dessas 15 volumes da Arakawa Under the Bridge. E o próximo mangá que eu vou estar lendo, na verdade, o próximo não vai ser Mulher Maravilha, vai ser Vagabond número 1. E eu vou estar aqui resenhando, não, comentando aqui minhas impressões sobre ele. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E até a próxima. Agradeço para quem chegou até aqui. Falou.